A cultura informa. Opinião. Ele está chegando com a opinião, os comentários e a análise social de hoje. Professor Carlos Silva. Vou até aproveitar aqui esse momento, André e professor, para justificar aqui, vou ter que sair um pouquinho mais cedo agora, mas eu não poderia sair sem deixar o meu boa tarde para o professor, para o André, também para os ouvintes que vão continuar com o professor Carlos e com o André. Nessa sexta-feira temos uma viagem para fazer e a hora já está bem aqui em cima mesmo, então, portanto, professor, bem-vindo. Eu já aproveito e pergunto ao senhor qual o tema do comentário de hoje. Nosso tema de hoje é SOS Petrópolis. Vamos ao comentário e para Dido Montenegro, boa viagem, boa tarde, bom final de semana, Dido. Isso, até segunda. Ok, vejam só, quando nós vamos fazer agora esse comentário sobre a questão da tragédia natural que ocorreu em Petrópolis, junto a essa tragédia natural, ela é resultado de tragédias políticas e tragédias funcionais. E nos vem alguns questionamentos muito interessantes. Ora, as pessoas não moram em riscos por opção, mas por necessidade. Como eu falei anteriormente, existe um déficit habitacional absurdo no Brasil com a falta de mais de 5 milhões de moradias dignas para as pessoas. Mas o que é que nos leva a perceber que essa tragédia ela está acontecendo agora, resultado do passado, e outras acontecerão no futuro pela tragédia política e funcional que está acontecendo no presente? Por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, que agora é Casa Verde e Amarela, ele teve uma redução nos seus recursos de 98%, ou seja, de 1,5 bilhão em 2020 caiu para 27 milhões em 2021. Então significa que no futuro nós vamos ter menos pessoas em habitações populares com mais segurança geográfica. Por outro lado, para se ter uma ideia, essa foi a maior queda que nós tivemos com recurso para essa finalidade desde 1947. Né? Ou seja, de 1847 para cá, o valor de recurso para essa área girava em torno de 1 a 2%. E agora nós vamos ter uma redução para 0,1%. E o mais impressionante é que quando alguém diz, porque a infraestrutura está trabalhando como? Está fazendo o trivial, mas houve também corte no recurso para a infraestrutura no valor de 35,1 bilhões de reais, não é? Então, 35,1 milhão de reais para 2022 com o orçamento colocado, planejado. E aí o que é que ocorre? Além disso, nós temos a questão funcional. Gente, quando você observa Petrópolis, não é uma tragédia natural que vem aí levando mais de 120 vidas. Nós observamos ônibus sendo carregado pela enchente, pontos geográficos que a defesa civil não chega. Eu me pergunto, cadê o Exército Brasileiro? Cuja função no tempo de paz é exatamente não só cuidar das fronteiras, como participar de campanhas sociais, de serviços médicos e etc. Ora, aquele ônibus, por exemplo, durou 15 a 20 minutos, um helicóptero. A serviço emergencial, ele tem uma velocidade média de 240 km por hora. Cadê os recrutas para trabalharem ajudando os voluntários, pessoas que não têm noção de organização, de coordenação em cuidar de pessoas que estão soterradas? Onde é que estão os helicópteros do Exército, da Força Aérea Nacional, os recrutas? Por que é que o Exército não instala imediatamente 3, 4, tipo hospital de campanha, né, casas de campanha, como se fazem em período de guerra, em acampamento de guerra, acampamento de campanha, e levar essas pessoas para aquele acampamento dando assistência, e as pessoas ficam jogadas nas escolas municipais, nas escolas estaduais, em qualquer outra situação que fica difícil para se relacionar socialmente, ocupando ali um espaço que poderia se transformar num posto de saúde, numa delegacia de polícia itinerante, exatamente para contabilizar a perda
e a questão das mortes das pessoas, aliás, de documentos ou coisa parecida. Então, é complicado. Então, nós temos ali uma cidade que foi, e ainda aparece um tal de Orleans e Bragança, o herdeiro imperial, para dizer que a culpa foi dos prefeitos e vereadores que levaram o povo para lá, porque aquela área pertencia à família dele. Agora, pense numa área, 795,798 quilômetros quadrados, 68 quilômetros de distância da capital, a chamada cidade imperial, com aproximadamente 300 e poucos mil habitantes. Aí ele era dono, acha que podia ter um tamanho de terra dessa quando foi doado pela coroa portuguesa. Não é? Então nós temos não só uma tragédia social, uma tragédia natural, temos a tragédia política e uma tragédia funcional e um exército que não vai para guerra nenhuma, não está trabalhando em guerra nenhuma, e nesse momento em que as pessoas comuns, que não têm nenhum treinamento, estão cavando, buscando, sendo orientada por poucos bombeiros que não atendem imediatamente. Quer dizer, você não tem um sistema de emergência que possa ligar, está acontecendo isso e de repente vir o helicóptero e salvar pessoas. Então algumas pessoas que morreram, principalmente levadas pela enchente, não era o seu dia de ir. Foi exatamente a fragilidade da maneira como nós estamos sendo administrados. E para concluir o nosso comentário, é triste saber que o presidente Bolsonaro foi à Rússia e deu de presente à Rússia uma refinaria, ao FN3, ao grupo russo, por uma bagatela de 3 bilhões de reais. Está muito complicado o Brasil do jeito que ele está se construindo. E essa tragédia mostra a fragilidade e a inércia de 3 forças militares, as Forças Armadas, que não chegam no exato momento em que as pessoas precisam e cuja finalidade está na Constituição. Era isso que tínhamos que passar para o ouvinte do Cultura em Forma. Opinião é na cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura em Forma, o jornal do nosso rádio. A participação dos ouvintes pelo WhatsApp 98109-1130, pelo Facebook Rádio Cultura do Nordeste e tem ainda o nosso canal no YouTube. Aqui o Índio Agagiani está dizendo: boa tarde a todos, estamos no Caiucá. Professor, Bolsonaro é comparado a Dom Pedro II e ressalta a amizade do Brasil com todas as nações do mundo. Ao contrário de Lula, foi levar dinheiro para os países ditadores. Olha, às vezes eu acho que toda vez que Índio Agagiani fazer o comentário, ele bebe alguma coisa. Ele fica meio drogue. Porque um homem que, preso, recebeu mais personalidade do que Bolsonaro no palácio, que se tornou cidadão parisiense, foi recebido pelos principais chefes de Estado europeu, e Bolsonaro está jogado à sarjeta da política mundial, quando ele sabe que na Europa ele não tem acesso, teve que buscar apoio com o comunista. Então parece que o Índio Agagiani toma alguma coisa antes de fazer o comentário. Aqui a mensagem do Josimário, Cidade Jardim. Professor Carlos Silva, eu pergunto, isto não é vergonha? Esses 20 vereadores ganharem 15 mil reais e agora passarem a ganhar 17 mil reais, enquanto o aposentado com 1.212. E além da prefeita só quer mais dinheiro do empréstimo. Culpados foram quem votaram, as pessoas que votaram nela e nesses vereadores. A mensagem aqui do Josimário, Cidade Jardim. Não há justificativa para esse retrocesso parlamentar. Isso é um retrocesso de 140 anos atrás. Não tem sentido um parlamentar que não tem hora de trabalho, ele não pega de 8, larga de 12, pega de 14, larga de 16, tem um tempo livre, né? Ele tem que gasolina, combustível, ele ter dinheiro para gasolina, como se só ganha, só fica livre 9 mil. Veja que loucura. Não, é muito imposto, a gente só fica com 9 mil, só. 9 mil é pouco. Veja que loucura, isso é institucionalizar o subassistencialismo. Não se deve nem falar que é anticonstitucional e ilegal você justificar que está
dar uma cesta básica ou pagando a luz porque está vendendo, comprando voto. O político parlamentar decente, ele busca o cidadão, coloca ele em programas de benefícios sociais e busca que uma ambulância atenda a toda a comunidade, não só a seus eleitores. Seria interessante se a Câmara de Vereadores tivesse criado agora um Fundo Nacional de Amparo Social nesse valor de mais de 2 milhões para atender as pessoas em vulnerabilidade social e econômica, assim como atender a pessoas de campanhas sociais. Esse fundo ficaria lá, seria doado, esses valores seriam colocados no fundo. E aí sim, seria uma política pública e o parlamento resolveria parte, não resolveria, mas atenderia, mas oferecer um dinheiro, não é? Não é aumento, claro, eles chamam de ampliação, mas você colocar 2 milhões, né? Você colocar 500 ou mil e poucos reais para custo de gasolina para quem ganha 9 mil, imagina a pessoa que mora nas rendeiras, ganha um salário mínimo e pega 4 condução. É delicado. O Zé Dileto de São Caetano, na escuta do programa em São Caetano, professor Carlos Silva, Lula vai pegar uma bomba chiando. Olha, Lula pegou a bomba chiando desde quando nasceu. Nordestino, passou fome, nasceu no Nordeste era uma bomba chiando. Mas ele soube trabalhar a bomba chiando, não que ele seja o melhor, mas as políticas públicas. E as políticas que foram, e os projetos que foram executados, beneficiaram sim o país. Então nós esperávamos que o presidente que chegasse após ele fosse dando continuidade, melhorando, ampliando e não retirando direitos. Boa tarde a todos da Rádio Cultura. Eduardo do São João da Escócia. Se Bolsonaro é amigo de todos, porque ele é tido por pária na União Europeia, ao passo que Lula é recebido por autoridades de lá. Me diga uma coisa, desde quando Bolsonaro é amigo de todos? Bolsonaro briga com todos. Agora ele, para fazer uma pirraça com Biden, porque também não está tendo um aparato, foi se escorar na Rússia, sabe para quê? Nós temos que nos preparar, porque a Rússia, Putin, sabe muito bem como espionar. Tem um sistema de inteligência digital absurdo. O Telegram é russo. Vê se o Telegram, ele deu as informações necessárias quando o STF pediu. E por que foi que ele foi entregar lá a nossa refinaria? Temos que ter muito cuidado, porque muita coisa suja vai ser apresentada nessas eleições. Mensagem aqui do Walter Santos. Professor, me explique, por favor, como o líder dos anti-esquerdistas, que odeia comunistas, foi se tratar diante do maior líder de esquerda e comunista, Putin. Me explique aí que está dizendo que os eleitores do presidente estão confusos. Olha, o eleitor bolsonarista, ele se decepciona com o Bolsonaro a cada segundo. E a cada segundo ele busca discurso, ele busca palavras para tentar justificar o injustificável. Todo mundo sabe que Bolsonaro disse que se pudesse mataria 30 mil comunistas. Aí resolveria o problema do Brasil. Aí para onde ele vai? Para a Rússia. Eu espero que ele seja convidado pelo que está indo no mês que faz o aniversário da Revolução Russa, que ocorreu em 1917. Mensagem aqui do Eudson Guedes de Itacaimbó. Boa tarde, professor. Faz medo Lula sofrer um atentado nesta eleição? Olha, não só faz medo, como isso já está sendo previsto. Entendeu? Isso já está sendo observado pelo segurança, pelo judiciário. Já há uma preocupação com relação a isso, porque não está de brincadeira. Vocês sabem o que está acontecendo, o que aconteceu na época, eu esqueci o nome dele, do Supremo, que se colocava contra a Lava Jato e apareceu morto. Então nós temos Marielle, que até agora ninguém sabe quem mandou, um sargento da aeronáutica com cocaína no avião presidencial que está preso, mas ninguém sabe quem mandou, de onde veio a cocaína e para quem ia a cocaína. Então é preciso muito cuidado.
Professor, a mensagem aqui do Matheus Batista. Bolsonaro com tantos crimes, quando chega na mão do PGR, da Procuradoria-Geral da República, o Aras livra ele de tudo. Por quê? Porque o Aras não deveria estar representando a República e não sendo funcionário do presidente. Essa é a questão. Nós temos uma situação muito delicada que o capitalismo conseguiu uma coisa absurda na humanidade: transformar o ser humano em um produto. É isso que está acontecendo. Professor, boa tarde. Aqui é Vila Nova. É possível descobrir o que Carlos Bolsonaro foi fazer na Rússia e na Hungria? Gravar fake news, foi? Eu tenho quase certeza que ele foi trazer em pendrive, em qualquer outra situação, as rotinas funcionais de como interferir em alguma coisa ligada à tecnologia no Brasil para prejudicar a eleição aqui no Brasil. Mensagem aqui do José Marcelo, do Petrópolis. Professor, aprendo e gosto muito de lhe ouvir. Parabéns, José Marcelo, bairro Petrópolis. Ô amigo, eu que agradeço. Mensagem aqui, deixa eu ver, o Wellington. Professor Delube Soares, na sua delação, falou que Lula sabia de tudo que estava acontecendo na Petrobras. E isto está documentado. Daí, essa conversa que Lula é inocente cai por terra. Me diz uma coisa, desde quando saber de alguma coisa é crime? Essa é a primeira questão. Segundo, gente, acordem. Nós estamos sendo vigiados 24 horas desde que você nasce. Quando você vai ali para um supermercado, seu celular toca e você olha uma mensagem do supermercado dizendo que tem uma oferta. Lula está sendo investigado desde quando era adolescente na metalúrgica, gente. Qualquer um de nós, eu já tive investigação e nem sabia que estava sendo. Eu recebi um telefonema de uma pessoa: professor, se cuide, tome cuidado, porque existem pessoas preocupadas com as suas colocações. Isso há anos atrás. Então é preciso entender que Lula tem a vida toda devastada. Sérgio Moro devastou a vida bancária, social e econômica de Lula. Não encontrou um jatinho no nome dele, uma ilha no nome dele. Tanto é que foi considerado um juiz parcial. Mensagem aqui no Facebook, Rádio Cultura do Nordeste, Josiel João, boa tarde. Tá desejando aqui que o presidente seja reeleito e pergunta: a facada de Bolsonaro, professor, quem foi o mandante? Eu pergunto a você, que facada? E pergunto que facada, porque a primeira facada que não sai sangue. Se você é nordestino, você sabe muito bem que quando você ia pro roçado, que tinha um gravetozinho que furava seu pé, saía sangue. Aí você leva uma facada e não sai sangue. No meio de um bocado de troglodita, que deixou o cara sair ileso e pegou a faca dele e entregou a um vendedor de fruta. E você acredita nisso? Para a gente finalizar aqui a mensagem do João Batista, do José Carlos de Oliveira. Será que os bolsonaristas vão ter a cara de pau de chamar Lula de comunista? Bolsonaro homenageou com flores os soldados comunistas. Pois é para deixar. E aí vem aquela frase que foi colocada. Mas antes lembrei de um detalhe interessante, você me permite, né? Eu acho que vai ser o primeiro stand-up sonoro. Uma coisa muito curiosa que aconteceu em Caruaru, que a piada veio pronta. Veja que coisa interessante. O Central criou uma campanha chamada Central Acima de Tudo. Veja só, o slogan de campanha de Bolsonaro é Deus acima de todos e o Brasil acima de tudo. Deve ser isso. Então ele pegou esse slogan e colocaram. Não sei se copiaram, mas está lá. Central acima de tudo. Agora, fizeram um bingo. Esse bingo, sabe qual vai ser o prêmio? Um garrote. Parece brincadeira. Professor, a gente agradece a sua participação aqui no programa Cultura Informa ao longo da semana e hoje. Bom final de semana e até terça-feira. Igualmente, até terça-feira, André Santiago. Até terça-feira, boa viagem que eu não dei para o nosso amigo de Montenegro. E até terça-feira, ouvintes do Cultura Informa.